Bom, vamos lá começar agora o próximo capítulo, né, o capítulo de simetrias. A gente na física dá essa ênfase, acho que até meio exagerada em simetrias. E de fato, assim, na física no espaço plano, que é a física que a gente vê aqui no planeta Terra, as simetrias têm um papel importante. Mas do ponto de vista fundamental, as simetrias meio que não existem, né? Num espaço-tempo complicado, em que você tem galáxias, estrelas, o espaço-tempo é sempre deformado e de uma forma complicada. Então você não tem simetria, certo? Mas a simetria, ela é só um detalhe associado ao grupo de transformações, né? Então, por isso que eu acho que o grupo de transformações e os espaços das representações tem um caráter mais fundamental do que o grupo de simetria, né? Afinal, o grupo de simetria é simplesmente quando você tem um grupo de transformações que, por acaso, quando age sobre alguma coisa, deixa aquela coisa invariante. Então, um grupo de rotação é o grupo que preserva os ângulos, né, entre vetores, por exemplo. Então, mas a rotação existe antes de existir uma simetria de rotação. Tanto que se você for para um espaço-tempo em que você tem uma estrela aqui, é claro que não vai ter simetria mais, porque os ângulos na direção da estrela vão ser diferentes dos ângulos na direção oposta à estrela, né, e perpendicular à estrela. Então, eu gosto de tirar um pouco a ênfase que se dá, às vezes até porque é um papel de contrabalancear o que vocês vão ver o resto do curso em outros lugares, entendeu? Dá um ponto de vista diferente. Talvez se fosse o contrário, eu agora falasse da parte positiva das simetrias, entendeu? Mas é isso. Então, nesse capítulo agora que a gente começa, a gente vai ver as regras mais práticas de como implementar transformações, tá? E, eventualmente, quando as transformações são também uma simetria, e a gente vai ver quando que isso pode ser visto, né, assim, as consequências disso, né? Então, da mesma forma que tem o teorema de Noether na mecânica clássica, na mecânica quântica haverão outros resultados similares que vão te dizer o que é conservado, exatamente o que acontece quando você tem simetrias agora na mecânica quântica, certo? Então, talvez até fosse melhor rotular isso aqui como transformações, né? Mas vamos lá. Então a gente espera que como eu comecei a falar na aula passada, eu tenho um valor esperado, né, de um certo operador posição. Se eu faço uma translação para a direita ou para a esquerda, que isso aqui vai acontecer, né? O que vai acontecer aqui é que o meu valor esperado vai receber um fator constante aqui, certo? Veja, eu estou falando de transformações rígidas, eu estou arrastando todo mundo igual. Se eu estivesse arrastando e espremendo, é claro que ia ser diferente, certo? E se eu pego meus mesmos estados e faço uma translação e agora calculo o valor esperado do momento, eu espero que isso não mude, né? Já que uma translação não deveria mudar o significado da velocidade, tá certo? Ou seja, isso é uma escolha nossa. Nós estamos escolhendo construir essa transformação como uma transformação que muda esse observável e preserva esse, tá certo? É claro que você pode depois descobrir que esse grupo de transformação pode ser escrito como um conjunto, como uma combinação linear de outros dois grupos de transformações, tá certo? Um que talvez translade e esprema as suas funções de onda e outro que só esprema a função de onda, né? Ou que mude o momento, mas que não mude a posição, tá certo? Ou seja, existe um certo caráter de espaço vetorial nas transformações. E a gente vai entender isso um pouco melhor quando nós entendermos que a gente pode escrever um grupo de transformações em termos de uma álgebra baseada num espaço vetorial, certo? E esse espaço vetorial são o espaço dos geradores. São os caras que vão ser os blocos fundamentais das transformações, tá certo? E aí, combinação linear dos geradores levará a transformações associadas àqueles dois geradores simultaneamente, certo? Bom, então o que a gente espera aqui? Vamos reescrever isso aqui de uma maneira menos compacta. A gente tem aqui uma função de onda, de alguma forma transladada a epsilon. A gente tem o nosso operador posição e temos aqui a mesma função de onda transladada a epsilon, tá certo? Que a gente espera que seja igual a isso aqui, né? A nossa função de onda antiga
o mesmo operador mais epsilon. Tá certo? Eu estou escrevendo o lado direito só. Isso aqui tudo é o lado direito. Certo? Aqui, a anotação chamando a atenção ao fato de que o que aconteceu foi uma transformação no vetor de estado. Tá certo? E como que essa transformação associa o vetor de estado antigo o vetor de estado antigo ao vetor de estado novo. Tá certo? A mesma transformação aplicada ao mesmo vetor de estado, a gente quer que não modifique o valor esperado de P. Ou seja, a gente quer que isso aqui seja igual a isso aqui. Tá certo? Veja, isso é uma construção, tá? E aqui o livro ele começa, e eu sigo o livro porque vocês depois vão ter como leitura os valores esperados, tá certo? Mas isso tudo que a gente está fazendo, na verdade, é para o vetor de estado. A gente quer que o vetor de estado tenha a noção transladado para a direita. Uma maneira de ver se ele foi transladado ou não para a direita é você medir o valor esperado e ver se o valor esperado ganhou só uma constante, tá certo? Mas em geral você não precisa chegar no valor esperado, basta você fazer essa imposição direto no vetor de estado. Certo? Bom, só que a gente quer algumas coisas aqui. Primeiro, que tipo de objeto matemático é esse cara aqui? Né? A gente sabe que é uma translação no espaço, e a gente sabe que no espaço existem infinitas e contínuas opções de posição. Então eu quero que eu quero ser capaz de transladar no espaço quanto eu quiser. Isso se traduz matematicamente que esse parâmetro aqui é um parâmetro que varia continuamente dentro dos reais. Certo? Eu posso escolher qualquer número real para transladar o meu vetor de estado. Certo? Inclusive, eu posso fazendo esse epsilon cada vez menor. Então, esse negócio, essa transformação aqui, ela tem que ser, de certa forma, deformável à origem. Tá certo? O que é fácil, porque, veja, se o meu epsilon fosse aproximando de zero, então esse aqui vai se aproximando de zero e o meu estado transladado de zero, ele coincide com o meu estado anterior. Mas isso dá uma noção de que tem uma transformação ocorrendo no meu estado e essa transformação está parametrizada por um parâmetro contínuo. Isso é muito importante, tá certo? Ou seja, isso dá uma noção para a gente de que a gente pode escrever o nosso psi epsilon como sendo uma transformação com um parâmetro epsilon, tá certo? Isso aqui é um operador aplicado em psi. Tá certo? E a gente já estudou, pessoal, o conceito matemático por trás disso. Tem que lembrar, isso aqui é um conjunto de operadores parametrizados a um parâmetro. Tá certo? Claro que no futuro a gente vai ver que vai ter grupos de transformações que são operadores parametrizados a 5, 6, 7 parâmetros. Aqui é um conjunto parametrizado a um parâmetro. E essa subclasse dos grupos de transformações é muito importante. Você está dizendo que o meu epsilon tem que ser deformável na origem, onde ele é contínuo. Dizer de epsilon ser contínuo não faz muito sentido, né? Eu só posso dizer se uma função de epsilon é contínua ou não. E aí a continuidade que eu estou exigindo, quando eu falei o que eu estava falando aqui, era a continuidade desse operador. Significa que esse operador não varia de forma descontínua. Se eu botasse uma norma no espaço dos operadores, me disse o tamanho dele, esse operador não poderia variar, não podia mudar de tamanho de forma descontínua quando variasse o epsilon. Tá, eu vou fazer outra pergunta então. O epsilon pode assumir todos os valores? Sim. O que garante isso? Não é que garante, eu estou buscando as restrições da minha construção. E eu vou construir para que isso seja possível. É claro que se meu espaço for compacto, tem alguma coisa ali que tem que tomar cuidado, né? Porque se, por exemplo, se for uma casca de uma esfera, eu posso transladar espacialmente em cima da casca da esfera, mas tem que tomar cuidado que quando transladar um certo período máximo aqui, eu volto para o mesmo ponto que eu estava. Certo? Mas, em geral, funções de argumentos que não tomam valores num espaço compacto existem. Então, isso me garante que eu posso fazer esse tipo de construção. Certo? Mas são os tipos de operadores mais complicados, tá? São operadores não limitados. Certo? Por isso que a construção da mecânica quântica, do ponto de vista matemático é feita de uma forma um pouco... tira-se um pouco a ênfase do x e do p
e leva-se a ênfase a esses objetos aqui que são mais bem comportados do que o próprio gerador, porque o gerador ele é não limitado, enquanto esse cara aqui é um operador limitado, tá certo? A gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, então isso aqui tá claro, pessoal? Eu estou indo devagar aqui porque, assim, isso aqui é a base da construção de tudo, tá? A gente vai construir, vai usar esse tipo de operador aqui para gerar grupo de rotação, translação, mudança de referencial inercial, e aí do grupo de rotação a gente vai estudar todos os geradores de rotação, toda a álgebra do grupo de rotação, toda a representação da álgebra do grupo de rotação. Então, isso aqui é a construção que a gente vai fazer de novo, certo? Então é bastante importante. Bom, se isso é verdade, ou seja, se existe um operador que leva esse vetor aqui, então a minha expressão aqui fica assim. Certo? Até aqui tudo bem? Tá? E a mesma coisa vai acontecer aqui. Ok? Mas, pessoal, aqui a gente não fez essa conta para uma escolha particular de psi. Eu não quero uma transformação que para um psi particular, quando aplicado naquele psi, me dê uma translação de epsilon. Eu quero uma transformação que para qualquer esse vetor de estado, eu tenha essa mesma translação aqui. Porque não é uma transformação de um particular vetor de estado, é uma transformação do conjunto de todos os estados possíveis. Obrigado. Professor, qual é a diferença desse operador de translação que a gente está trabalhando no lado de mecânica quântica quando a gente deslocava o pacote de onda? É a mesma coisa. Só que agora a gente vai olhar ele do ponto de vista de grupos de Lie. Então a gente está repetindo algumas coisas, mas porque a gente vai dar ênfase em outros aspectos agora. Mas é a mesma coisa, é um operador contínuo que a gente vai calcular a derivada dele, vai ter o gerador vai ter características. Aquilo que a gente viu lá atrás vai se repetir aqui. Mas agora a gente vai estudar como que diferentes operadores de transformação se compõem. E a gente vai ver que essa composição dele está associada a uma álgebra de outros objetos. Ou seja, a gente viu que associado a esse cara aqui vai ter um gerador, e esse gerador vai ser um outro tipo de objeto. Esses objetos eles vão ter uma álgebra, que vai ser a álgebra de Lie do grupo de Lie associado. Então é a mesma coisa que vocês já viram, só que agora com mais detalhes. Certo? Ou seja, pessoal, aqui eu não quero que isso aqui valha somente para esse estado psi aqui, eu quero que valha para qualquer estado. Ou seja, o que eu quero é que T epsilon x T epsilon seja igual a x mais epsilon identidade. Certo? E eu quero aqui que T epsilon T epsilon seja igual a P chapéu. Ok? Você pode pensar que isso aqui, né? O meu epsilon, só para dar um parênteses aqui. O meu epsilon eu posso escrever como sendo o valor esperado de epsilon vezes a identidade. Né? Onde claramente eu estou supondo psi normalizado. Certo? Isso aqui é um número, sai, aqui a identidade não muda psi, fica psi, se normalizado, isso aqui dá 1. Então esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Eu faço isso aqui. Qual que é a diferença entre o que você está fazendo aqui nessa parte? Diferença do que entre o que e o que? Tipo, o resultado. Ele gera o mesmo resultado. Esse operador T com relação a essa translação. Não sei se você entende isso. Aqui eu estou dizendo como que esses dois estados se relacionam. E aqui eu estou dizendo que
Tudo bem, até aqui minha afirmação é, existem dois estados, o psi e o psi epsilon. E a diferença, e a relação entre eles é que se eu calculo o valor esperado de x para esse estado e calculo o valor esperado de x para esse estado, a diferença dos valores esperados é epsilon. É só isso que eu estou dizendo até aqui. Eu falo, mas pera um pouquinho, eu quero implementar esse tipo de estado partindo desse através de uma transformação. Certo? Ou seja, eu quero dizer que esse estado se relaciona com esse a partir de uma transformação. Certo? Se isso é verdade, e se isso não vale só para psi, mas vale para qualquer vetor de estado, então isso aqui tem que ser verdade. Tá certo? E isso aqui, de certa forma, está me dando, digamos, daqui eu vou conseguir extrair a álgebra associada a essa transformação aqui. E vai ser importante para mim porque eu vou construir grupos de transformação mais complicados a partir da álgebra desses pequenos pedacinhos que eu vou estudando pedaço a pedaço. Professor, eu não estou entendendo muito bem por que não tem um incremento de epsilon no operador aqui. Eu estou exigindo isso. Quando eu falo que não há diferença entre o valor esperado, e isso aqui vale para qualquer psi, eu implicitamente estou dizendo o seguinte, eu quero uma transformação que mude minha função de onda de lugar, mas mantenha as velocidades iguais. Então aquilo que estava aqui com a velocidade de v, vem para cá, com a velocidade de v também. Eu poderia ter inventado uma transformação complicada que muda as coisas de lugar e mudar as velocidades também. Do ponto de vista da álgebra do grupo de transformação, eu ia encontrar um gerador que ia ser combinação linear desse outro tipo de transformação, ou seja, não seria uma coisa nova, mas seria só mais complicado porque a gente não está acostumado a lidar com essa transformação, que a gente sai do lugar e muda a velocidade. Tá certo? Mas pode ser. Existem transformações assim, quando você está, por exemplo, trabalhando no referencial com velocidade, com aceleração constante. Tá certo? Quando você muda de lugar, aumenta a velocidade. Qual a identidade? Essa aqui? Essa aqui vem dessa expressão. Eu pego essa primeira expressão, reescrevo meu epsilon desta forma, uso a linearidade para botar todo mundo de um lado só, ou seja, eu pego essa expressão aqui e reescrevo ela assim. Ó. Vê se vocês concordam. Bota aqui um colchete grande, aí bota aqui T. Esse cara veio para o lado esquerdo. Todo mundo concorda que essa linha é igual a isso aqui? Tá? Só que eu quero dizer o seguinte, isso aqui não vai valer só para psi. Isso tem que valer para qualquer tipo de estado que eu colocar aqui. Quando eu faço isso, eu digo que, na verdade, isso implica que o conteúdo aqui tem que ser verdade, tem que ser igual a zero. Certo? A única situação onde essa igualdade vale para qualquer psi é quando o próprio operador é o operador nulo. Tá certo? Essa é um passo matemático delicado que eu não provei, tá certo? Eu estou simplesmente dando como argumento para vocês. Mas acreditem, é verdade. Se eu digo que isso aqui é verdade para qualquer psi, então, na verdade, o que tem que ser zero é o operador. Por isso que eu chego nessa expressão aqui. Mas não é trivial, não. Certo? Certo, pessoal? Quando você coloca aí nessa primeira linha que o valor esperado ele está sendo deslocado em epsilon, eu tenho que entender como se toda a minha extensão da dimensão do espaço ela está sendo deslocada. Então, Isso. eu estou estendendo o valor esperado. Assim. Se eu estender esse valor esperado, o momento mudaria. Mas eu estou só pegando o pacote e andando um pouco para cá. Você diz que se você mover, se esticasse a função de onda? Não, só esticar, ao invés de... Entendi. A gente Isso. não está esticando. Exatamente. Se esticar, mudaria o momento. Mudaria a velocidade, sim. Exatamente. E aí o epsilon, ele cairia dentro daquele braquete ali de valor esperado, se a gente estiver esticando o espaço? Não, você vai ver o que aconteceria, porque isso aqui continua sendo verdade. Mas se essa expressão não for verdade também, esse T ele vai ter características diferentes. Então, na verdade, dentro dele ia ter outros geradores. Não sei se é isso que você perguntou. E então, dentro dessa transformação, tem algum
sei lá, algum computador que com X eu transforme, com P não transforme. Isso, exatamente. Vocês vão ver, a gente vai ver isso de duas formas diferentes. Se não houvesse a imposição de duas equações, o T não seria, os características do T não seriam totalmente determinadas. Isso vai ter uma forma explícita. Vai ter uma forma explícita, a gente vai ver explicitamente isso, tanto quando nós virmos a transformação do ponto de vista da transformação dos operadores, tanto quanto nós vermos a mesma coisa do ponto de vista da transformação dos estados. Certo? Bom, pessoal, então, agora que a gente entende mais ou menos o que está acontecendo, e a gente sabe o que acontece com os nossos operadores aqui, a gente pode ver o que acontece com os nossos vetores de estado. Certo? Bom, a gente já viu do valor esperado. E eu vou mudar a notação aqui, deixa eu ver, porque daqui para frente, para simplificar a notação, né, agora que vocês entendem que isso aqui é um parâmetro contínuo, eu vou usar uma notação mais conveniente, que é essa aqui, ó. Certo? Mas é um parâmetro contínuo, tá? Não é um parâmetro discreto, não. É só mudança de notação, tá? Ok? Bom. O que vai acontecer agora se eu fizer isso aqui? A gente já viu, né? Para que isso aqui seja satisfeito, a gente sabe que isso aqui tem que ser proporcional a x mais y. Tá certo? E aqui vem a brincadeira do espaço projetivo, né? Ou seja, o fato de que você determina uma função de onda menos uma fase diz pra gente que a gente não precisa ter uma igualdade aqui. Certo? Pode ter uma coisa proporcional, porque esse estado aqui, uma vez normalizado, ele fica indeterminado a partir de uma fase. Tá certo? E essa fase vai ser extremamente importante pra gente. Certo? Beleza. Bom, agora, vamos ver o que está acontecendo quando eu vir agora a minha função de onda decomposta nesse estado aqui. Né? A gente viu isso, acho que foi um dos exercícios que vocês fizeram no começo do ano passado, né? do semestre passado. Então, ó, a transformação, só que eu vou decompor esse cara aqui na base da posição. Ou seja, isso aqui vai ser x, x, psi, dx. Tá certo? Se isso aqui é verdade, então eu vou ter uma coisa do tipo... deixa eu ver. Eu vou seguir o caminho que eu faço aqui normalmente. Eu vou botar aqui uma igualdade. Tá certo? Depois, quando chegar lá na frente, eu vou voltar nesse ponto, botar uma fase arbitrária e mostrar para vocês qual seria a consequência de eu ter escolhido uma fase arbitrária e não simplesmente uma igualdade aqui. Tá certo? E eu vou mostrar que essa aqui é a escolha boa a posteriori. Mas só por simplicidade, vamos mantê-la assim. Então, quando eu faço aqui, agora eu vou ter x mais epsilon, x, psi, né? Esse pedacinho aqui eu já vou escrever como sendo psi de x, dx. Tá certo? Bom, eu vou fazer aquela transformação, x mais epsilon é igual a y, dx e dy não mudam, isso aqui vai ficar y, esse cara aqui é o quê? É y menos epsilon, y menos epsilon, psi, ou melhor, deixa eu fazer a notação de função de onda. Então esse cara aqui vai ser y menos epsilon dy. Tá certo? Professor, por que eu não mato o operador no restante da minha opção? Só no primeiro? Isso aqui é um número. São os componentes. Lembra, a função de onda são meros números. Função de onda, não vetor de estado. São componentes que vão te dizer qual é, digamos, a amplitude de cada um dos vetores de base. Assim como quando você escreve V, você tem assim, Vx, x chapéu. Isso aqui é o tamanho do vetor na direção x. E assim por diante. Mas isso aqui é um número, o vetor mesmo é esse aqui. Aí se eu ficasse um T nesse V e mudar só o X ali. Muda só o x, exatamente. Se eu faço uma rotação no V, esse cara não muda. Claro que você pode depois ver o que acontece se você faz a rotação aqui e pega as novas componentes da nova direção x, que é, digamos, o ponto de vista ativo da coisa. Tá?
Mas isso diz para a gente que a função de onda, veja, o vetor de estado ele tem um certo efeito sobre ele, mas a função de onda ela vai para a esquerda, aparentemente, né? Eu fiz essa transformação de coordenadas aqui. Ó. Mas isso aqui é um vetor mudo, né? Desculpa, o y é um rótulo mudo, ele está dentro de uma integral. Tanto faz, eu posso usar y, w, v, x de novo, então eu faço isso. Vou chamar de x de novo. Certo? Então você vê que minha função de onda tem um argumento indo para uma direção oposta da direção que foi o vetor de estado. O que é natural. Certo? Não entendi isso aí, segundo O dis... Para mim, você definiu o x mais f como sendo uma outra coisa. Aí você fala que essa mesma coisa é igual a anterior sem transformar. X, você está falando que x mais f é igual a x. Então, Não. Ó, eu não poderia, né? Eu ri porque se eu fizesse isso, eu estaria escrevendo uma coisa errada. Eu estaria dizendo que epsilon é igual a zero. Né? Aqui é y, tá? Se você quiser. E você tem razão. Y tem um significado diferente de x. Tá certo? Mas dentro de uma integral, ele é só um rótulo. Você concorda que essa integral aqui eu poderia trocar isso para z? Tá certo? Quando eu faço isso aqui, eu estou usando o mesmo símbolo x para descrever outra coisa. Tá certo? Eu estou usando o mesmo símbolo, que é a letra x, para descrever posições, só que agora deslocadas em relação ao original. por quê? Porque é mais conveniente. Isso é mais confuso. É um pouco confuso, eu concordo. Mas é mais conveniente. E é como se faz. Infelizmente. Infelizmente não, não sei. É porque quando você for escrever um texto científico, você vai ver que logo falta letra, entendeu? Porque se você começar a dar os símbolos certos para as coisas, daqui a pouco acabaram todas as letras, você não sabe mais o que fazer. Aí você começa a usar o Y, o pessoal usa aqueles Aleph, não sei das quantas, aqueles símbolos lá do... Posso usar x', sim. Ou o próprio y, podia ter deixado y. Tá? Eu não entendi muito bem o que foi feito daquela linha ali para a última linha. Eu não entendi de onde saiu o termo x menos epsilon. Eu fiquei confuso aí. Não, a parte do y eu não entendi, professor. Você entendeu y menos epsilon? Não entendi y menos epsilon. Quanto é que é x? Né? X, y. No livro, ele põe que esse dx também muda. Muda. Por isso que veio y aqui, ó. Né? Quanto é que é dx aqui? Quanto é que é dx, dy? Esse aqui é o jacobiano da transformação. Está aqui. Bom, para ficar um pouco mais claro o que está acontecendo aqui, a gente tem a nossa função de onda original, ela está aqui. Tá certo? Aqui é o valor da função de onda, aqui é a posição x. Né? Então você tem as componentes, elas são essas alturas aqui, né? Lembrando que isso aqui são números complexos, mas por simplicidade a gente faz aqui numa direção real aqui, né? Então isso aqui é o psi de x1, esse cara aqui é o psi de x2, ou seja, são as várias componentes da minha função de onda aqui ao longo da posição x, tá certo?
Quando eu faço minha translação, minha função de onda vai para onde? Tem que vir para cá. Né? Então a minha função de onda veio para cá. Então digamos que esse ponto ele veio para cá. E esse ponto ele passa a ser este ponto aqui. Mas a gente sabe que a altura aqui, ó, foi o que eu chamei de π de x1. Tá certo? Mas se eu transladei agora o significado de x com epsilon para a direita, o que eu preciso colocar aqui para ter a mesma função? Psi de x menos epsilon. x1 menos epsilon. Tá certo? Professor, então você está fazendo essa transformação, mas a função de onda não muda. Você está impondo isso? Exatamente, ela fica igualzinha. Eu não estou esticando, não estou achatando, estou simplesmente transladando ela rigidamente. Mas é você que está impondo isso ou não? Como é que é? É você que está impondo que ela não muda? Isso. Na maneira que eu construí meu operador, eu estou impondo que ela não muda. Por isso que aquela hora que eu tiro o operador de dentro do valor esperado e digo que ele tem que ser igual a zero, de certa forma aquilo está associado a essa imposição. Certo? Vocês concordam que essa função de onda aqui, ela tem essa cara? Eu não entendi porque. Ó, isso aqui era x1. Isso aqui é x1 mais epsilon. Né? Se eu calculo agora essa nova função de onda no ponto x1 mais epsilon, né? Ou seja, se eu pego essa função e calculo no ponto x1 mais epsilon, isso aqui vai me dar x1 mais epsilon menos epsilon. Você vê que esse segundo desenho aqui é o desenho desta função. E é sempre assim. Você roda o sistema para a direita, os argumentos rodam para a esquerda. Isso vai acontecer o tempo todo. A gente translada para a direita, o argumento translada para a esquerda. É sempre aquele negócio do passivo e do ativo. O passivo vai para um lado, o ativo vai para o outro. Certo? É só isso. Ok? Só transformações ativas que está realizando o sistema até agora. Por enquanto ativas. Certo? Porque aqui eu estou mostrando que existe uma diferença entre você ver a transformação no estado e a transformação na componente. E tem essa brincadeira acontecendo aí também. Porque, veja, eu posso transformar o estado, eu posso transformar a componente e eu posso transformar o operador. Os operadores, desculpa. Eu posso transformar os operadores. Tá? E aí você vai ter essa brincadeira. Esse cara vai para um lado, esse cara vai para o outro, esse cara vai para o mesmo desse. Eu posso mudar um desses três sem mudar os outros dois. É isso? Você pode descrever a sua transformação através de modificações aqui, aqui ou aqui. É a mesma coisa, está descrevendo de formas diferentes, mas é a mesma coisa. São três maneiras de representar a mesma coisa. Ok? Então, ó, vamos pegar essa transformação aqui, ó, e vamos projetar na base x. Vamos deixar o y mesmo aqui para ninguém ficar confuso. Vai ficar assim, ó, x, t, psi. Eu já aplico aqui direto, vai ficar assim. Integral em x, y, psi de y menos epsilon dy. Quanto é que é essa integral aqui? Isso aqui é delta de Dirac. Então isso aqui vai dar x menos y, vai ficar certo? Que é o que eu estava mostrando. Ok? Bom. Agora vamos ver a mesma coisa do ponto de vista do P. Então eu vou ter psi fazer assim. Só para poupar um pouco aqui.
Psi. Só que a gente já sabe o que é que acontece com essas componentes aqui, né? Elas ficam assim. Tá certo? Então eu já vou escrever direto aqui que esse cara aqui é complexo conjugado psi de x menos epsilon. Tá certo? Aqui vai ficar menos i h cortado d dx e aqui psi de x menos epsilon dx. Ok? Bom, pessoal, mas veja, isso aqui é a derivada em relação a x de psi de x menos epsilon. Né? Então, isso é uma como é que se diz? É uma função, né? É uma função aplicada em outra função. Uma primeira função é o psi e outra função é x menos epsilon. Né? Eu estou fazendo todos os passos, eu sei que é bastante trivial, mas eu faço todos os passos mentalmente para vocês entenderem o que está acontecendo. Né? Porque em outras situações não vai ser tão simples assim. Então, ó, integral de menos infinito a infinito, aí vai ter aqui psi de x menos epsilon, estrela. Como é que fica essa derivada aqui? Fica d psi de argumento e depois d argumento dx. Só que d argumento dx é 1, porque dx é 1, certo? Então, isso aqui vai ficar assim, menos i h cortado, aí eu vou botar a notação assim, ó. Tá certo? Essa notação é diferencio psi e depois pego o que eu encontrei como resultado e calculo no ponto x menos epsilon. Certo? Bom, pessoal, mas veja, x menos epsilon eu posso chamar de y, de novo. Certo? dx é igual a dy, porque o jacobiano da transformação é 1. Tá certo? Então vai ficar assim, ó. Menos infinito continua menos infinito, mais infinito continua mais infinito, então fica integral de menos infinito a mais infinito, de psi estrela de y, tá certo? Aqui, menos i h cortado, del psi del x calculado em y, dy. Certo? Pode ficar um pouco confusos com isso aqui, mas isso aqui só significa psi derivado em relação ao seu argumento. Certo? Não tem mais x aqui. Esse símbolo denota psi derivado em relação ao seu argumento. E depois eu chamo esse argumento de y. Tá certo? Isso aqui é valor esperado de psi de psi. Então, de fato, a nossa imposição, da forma que fizemos, com aquela fase trivial, realmente preserva o valor esperado do P. Como falei para vocês, eu vou fazer aquela escolha lá atrás, mostrar que ela é consistente com a nossa construção, e depois eu vou mostrar para vocês o que aconteceria se nós fizéssemos uma outra escolha. Certo? Ou seja, em geral, poderíamos ter feito a seguinte escolha. P epsilon psi igual a i epsilon, uma função g de x qualquer, e eu boto um h cortado aqui, tá? X mais epsilon. Será que com aquele psi, com essa fase esquisita aqui, ó, que não é só uma fase global, uma fase local, no sentido de que a fase depende da componente que você está transformando. Será que essa transformação aqui, ela tem o efeito certo na hora de eu transladar minha função de onda para a direita? E a gente vai ver que sim, ela tem. Tá certo? Só que na hora que eu pegar essa mesma fase e tentar estudar o que está acontecendo com o meu operador momento, ela não preserva mais o valor esperado do operador momento. Então, na verdade, vocês vão ver que a fase, dependendo de x, é justamente aquilo que guarda a informação sobre o momento na função de onda. Então, o espaço ele precisa ser projetivo para ser capaz de guardar essa informação extra que nós temos sobre o momento na função de onda.
Tá? A função de onda não te dá uma probabilidade de x e p, mas de alguma forma, quando você faz uma função de onda de x, alguma coisa sobre p ela sabe. Não tudo, tanto que tem os princípios de certeza de Heisenberg e tudo mais, mas alguma coisa ela sabe, alguma parte da informação está lá, certo? Isso tudo tem a ver com essa escolha de função de onda no espaço de Hilbert complexo e tudo mais, que ninguém sabe exatamente por que precisa ser feito assim para bater com o que a gente vê na natureza. Não, não precisa de nada disso. Estou falando simplesmente que um vetor de estado, uma fase que depende da posição, ela não muda os valores esperados associados à posição. Ou seja, você tem uma classe de vetores, não é um único vetor que te dá aqueles valores esperados. Existe uma classe deles, uma classe grande, porque aqui é uma classe de todas as possíveis funções de x que eu posso colocar aqui. É um pouco pior do que o espaço projetivo em si. Certo? Mas eu não entendi por que uma exponencial. Por que você está escrevendo ela assim? Eu podia ter escrito qualquer número elevado a um i, né? Simplesmente preciso de um número complexo de módulo 1. E essa é uma maneira conveniente de escrever um número complexo de módulo 1. Por que você precisa ter um número complexo? Não, é a única liberdade que eu tenho na hora de definir essa ação desse operador. A única liberdade que eu tenho para definir a ação dele de forma que a translação é igual, né, é essa aqui. Vamos fazer a continha aqui, pessoal. Então, vamos lá. Psi vai ser igual a aquilo que a gente já sabe, x, psi, dx, logo d epsilon psi. Com essa definição nova agora, a gente vai ter integral de exponencial de i epsilon g de x sobre h cortado. Depois eu me arrependi de botar esse h cortado, mas deixa pra lá. X mais epsilon x psi dx, tá certo? Fazendo aquela troca, x mais epsilon igual a y, isso aqui vai ficar assim, integral de exponencial de i epsilon g de y menos epsilon sobre h cortado, y, colocar y, certo? Ok. Se eu pegar agora a componente x disso, vai ficar assim. X de epsilon psi vai ficar assim. Integral de menos infinito a mais infinito de delta de x menos y exponencial de i epsilon g y menos epsilon sobre h cortado e ali psi de y menos epsilon dy. Certo? Isso aqui não existe. E esse cara aqui vai dar exponencial de i epsilon g de y menos epsilon sobre h cortado, psi, aqui é x menos epsilon. Tá certo? Ou seja, aquela transformação nova, essa transformação, ela também induz uma transformação na minha função de onda, que são as componentes. Mas a transformação na minha função de onda é tal que agora ela ganhou esse pedacinho aqui. Tá? Só que, veja, para eu calcular o valor esperado de x, ou qualquer função de x, do operador x, eu tenho o valor esperado de x, né? Eu vou ter uma coisa, ou melhor, valor esperado de uma função de x qualquer, mas que não tenha p, tá? Isso aqui é integral de menos infinito a mais infinito de psi de x, f de x, psi de x, dx. Vocês concordam? Nada demais. Mas você vê, é sempre o módulo quadrado que aparece nesses valores esperados aqui.
Então, o módulo quadrado aqui, eu posso muito bem escrever esse cara aqui assim, ó. Aí aqui eu boto menos i epsilon g de x menos epsilon, né? Ou qualquer fase, ou só o x mesmo. X sobre h cortado, f de x, opa, isso, exponencial de, deixa eu botar junto, então, mais x de x. Certo? Então, tanto faz, o valor esperado não muda. Nenhum operador, nenhum tipo de observação que eu possa fazer que só dependa de x vai sentir essa transformação com esse termo adicional aqui, ó. Então, esse termo adicional na minha função de onda, ele não modifica em nada as medidas associadas à posição. Então, você vê que a nossa função de onda, ela tem uma coisa esquisita nela. Ela tem uma indeterminação, ou melhor, por mais que ela seja uma função de x, ela tem uma liberdade, né, que você pode levar vetores em vetores diferentes, porque aqui as componentes são diferentes, porque elas dependem de x, mas todas as observações associadas a x são preservadas. Essa parte de levar vetores em vetores diferentes, que eu não estou entendendo como isso é possível. Ué, eu acabei de definir um operador que faz isso. E defini, ó, esse operador. E um exemplo mais prático disso? Esse é um exemplo prático. Isso aqui diz exatamente o que está acontecendo. Eu estou pegando meu vetor de estado, deslocando e mudando a fase. E eu estou mostrando que se eu fizer isso se eu definir meu operador assim e aplicar ele em qualquer psi, esse novo vetor de estado, do que diz respeito a medidas associadas à posição somente, ele vai dar os mesmos resultados que esse cara daria. Tá vendo? Eu pego minha função de onda, levo numa função de onda diferente, e ela continua dando todos os resultados associados à posição que essa aqui dava antes. Mas esse vetor é diferente desse aqui, porque eles não diferem por uma fase só. Eles diferem de fato, porque aqui a fase depende de x. Ele é diferente de como? Acho que só está mudando. Aqui, ó, ele é diferente porque as componentes dele são assim, ó. Um tinha componentes que eram só isso aqui, e o outro tem componentes que tem esse pedaço vezes isso aqui. Não mudou a natureza dele, só posiciona efetivamente. Você quer dizer que só muda a fase? Eu estou dizendo que mudar a fase de uma forma não trivial não modifica em nada as características associadas a medidas de posição. Tá certo? Essa fase que o senhor colocou ali, ela reflete alguma necessidade de normalização? Tipo, essa fase aí é a única, tipo assim, é como se fosse a única forma, a forma geral, assim, que você escreveu uma translação com cat qualquer, tipo, que garanta a normalidade dele. Exatamente. Essa é a transformação mais geral que eu posso fazer num cat, de forma a preservar o módulo, ou seja, eu quero que, fundamentalmente, a gente vai ver que essas transformações são operadores unitários, tá certo? E que não afete as medidas de posição, além da simplesmente translação para a direita. Tá certo? São todas as maneiras diferentes de transladar vetores de estados para a direita. Certo? Existe uma família de maneiras de fazer isso.
Essa família está associada a todas as possíveis escolhas de x, de g de x. Tá certo? Mas dessa família existe só uma escolha que preserva também o momento conjugado, que é o que a gente vai ver. Tá certo? Não faz sentido essa transformação. Ela parece muito. Sei lá, você já sabia que ia dar isso e você fez isso. É? Você, na hora que você constrói o seu vetor de estado, você sabe que o módulo quadrado, que vai ser a probabilidade, como você sabe como é o módulo quadrado, qualquer coisa que seja uma fase, mesmo que dependendo de x, ela vai embora quando você tomar o módulo quadrado. Então você sabe que se você acrescentar um módulo, um número complexo, uma função complexa de módulo 1, você não altera o que diz respeito a psi quadrado, né? Módulo de psi quadrado. Então você, na hora que você, por alguma razão, escolhe descrever a sua função, os seus estados físicos em termos de funções de onda, cuja somente o quadrado está associado à observação direta, que é a probabilidade, você já percebe, né, naquele momento que você tem esse tipo de liberdade. Então a transformação que você escolheu ao quadrado da identidade. Se eu simplesmente for tomar módulos quadrados disso aqui, sim, ó, porque isso aqui vai embora. Isso aqui é uma função complexa de módulo 1. Ou seja, é uma função, tá certo? Não trivial, mas que quando eu tomo o módulo quadrado dela, isso aqui é 1. Certo? Isso só é possível porque é um espaço vetorial sobre o corpo dos complexos. Senão isso aqui não existiria. E é por isso que eu repito para vocês, eu acho que grande parte do que a gente não entende da mecânica quântica é por que tem que ser, por que esse é o bom espaço matemático para se descrever estados físicos de coisas. Certo? Professor, Pode falar. esse exponencial aí é dimensional? Não consigo enxergar ele. Geralmente esse cara aqui tem dimensão de posição, esse de momento. Por isso que eu botei um H cortado aqui. O G tem que ter unidade de momento. Não, eu entendo que ele tem que ter. Mas não é uma função dependente da posição. Sim, que tem unidade de momento. Eu acredito. Não tem muito que a gente possa fazer, é a unidade que tem que ter. Certo? E vocês vão ver já que está intimamente associado ao momento. Tá? Ok. Bom, agora, com essa nova definição, a gente vai calcular o valor esperado do momento, igual a gente fez antes. Psi epsilon, P, psi epsilon. Isso aqui vai ficar integral, de menos infinito a mais infinito. Aí vocês vão ter aqui a componente, que agora é assim, então vai ter aquilo lá, né? Deixa eu escrever tudo aqui. Eu já vou tirar aplicar o complexo conjugado e botar o menos, tá? Então fica assim, exponencial de menos i epsilon g sobre h cortado. Eu não vou botar de x aqui só para poupar espaço, tá? Ok. Esse psi de... Eu vou botar de x menos epsilon. Tá certo? Agora aqui menos i h cortado d dx. E aqui... exponencial de i epsilon g sobre h cortado, psi de x menos epsilon dx. Tá certo? Só que agora a nossa derivada está atuando em todo mundo e g depende de x. Então, a gente vai ter um novo termo aqui em relação ao que a gente tinha antes, quando a gente calculava só o valor esperado do momento. E é isso que vai mudar tudo, tá certo? Ou seja, agora, isso aqui vai ficar assim. Eu vou fazer rápido, vocês me dizem se vocês ficarem muito perdidos, eu faço os passos, tá? A derivada, quando eu atuar aqui, vai aparecer a derivada do argumento da exponencial, mas depois essa exponencial vai junto com essa aqui e some. Porque é exponencial de mais uma coisa, vezes exponencial de menos a mesma coisa, dá exponencial de zero, que é 1, certo? E quando a derivada atuar aqui, eu vou ter a mesma coisa que eu tinha antes, porque esse termo vai embora com esse aqui de novo. Então, na regra de Leibniz, a derivada desse vezes esse, a derivada desse vezes esse, certo? Então vai ficar assim.
Certo? Primeiro a derivada vai atuar aqui, aí eu tenho menos i mais i, tá certo? O h cortado com h cortado fica só o g', certo? Vai ficar assim. Psi, estrela, x menos epsilon, g' de x, psi de x menos epsilon, tá certo? Então, esse cara atuando aqui, certo? Tem um epsilon aqui, né? E aqui eu vou ter agora a derivada atuando aqui. Mais, eu vou fazer assim, psi, x menos epsilon, menos ih cortado d dx, psi de x menos epsilon. Ok? Dx. Tá certo, pessoal? Só a regra de Leibniz, tá? Isso aqui a gente já tinha visto que dava o valor esperado de P. Só que agora tem um negócio extra aqui, ó. Okay? Ou seja, se eu for escrever aqui em termos de valores esperados, aqui vai ficar assim, ó. Epsilon, psi, g' de x chapéu, psi, mais psi, p, psi. Tá? Então, o meu valor esperado, né, ele ganhou esse pedaço extra aqui. Né? Lembra que isso aqui, a gente começou assim, né? Isso aqui vai ser igual a isso aqui. Ou seja, isso aqui é psi epsilon p, psi epsilon. Certo? Se eu exijo que isso tem que ser igual a isso, naquela família de transformações que dependem de g, só tem uma escolha. G constante. Porque eu quero que a derivada seja zero. Se G for constante, aí a minha fase é trivial, é global. Aí o meu espaço projetivo garante que está tudo funcionando. Porque a gente sabe que se eu pegar uma função de onda e multiplico por uma fase numérica, global, ou seja, que não é uma função de x, eu tenho a mesma função de onda. Certo? Agora, essa derivada aqui de G é extremamente interessante, pessoal. Porque ela vai mostrar pra gente que tem isso aqui está associado a uma transformação do significado do momento. E essa transformação do significado do momento, ela está associada à liberdade de calibre do eletromagnetismo. Certo? A gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, eu estou fazendo aqui minha ação clássica, e minha ação clássica é escrita assim, ó. P, x ponto, menos hamiltoniana, dt. Certo? O que acontece se eu fizer uma transformação canônica da seguinte forma? P. Agora, veja, isso aqui não é operador, não é nada, é mecânica clássica, tá, pessoal? O arroz com feijão, partícula em uma dimensão, tá? Nada demais. P vai em P menos g' de x. Tá? Meu novo momento conjugado é esse aqui. O que acontece se eu substituir esse negócio aqui? Eu fiz tão grande isso. Vou buscar. Oi? Não, g' é uma função de x. Vamos ver? O que acontece aqui? O S vai ser igual assim. Sim. Espera um pouquinho, você tem razão. Tem que ter o epsilon aqui, né? Se não tem unidade de momento, porque tem o ddx. Certo? Então o ddx corta com a unidade desse cara aqui. Eu tinha esquecido aqui do epsilon. Bom.
O que acontece aqui? Vai ficar assim, ó. P menos G' x epsilon x ponto menos H dt. Certo? Agora, o que é isso aqui, pessoal? G' de x, x ponto. Derivada da função em relação ao seu argumento, vezes a derivada do argumento em relação ao tempo. Isso aqui é derivada total de g de x de t. Né? Mas se isso aqui é uma derivada total, qual a diferença que ela faz na minha ação? Nem muda. Fica invariante. Né? Então, esses caras aqui, eles estão associados a uma simples redefinição do momento que não afeta as trajetórias físicas. Tá certo? Então, aparentemente, tem um negócio diferente acontecendo aqui, mas ele está associado a uma simples redefinição do momento. Tá certo? Que é a mesma redefinição do momento que está associada à transformação de calibre no eletromagnetismo. Okay? Mais para frente a gente vai ver isso com detalhe. A gente vai ver, na verdade, que existe uma derivada covariante que preserva aqui as transformações de calibre. No eletromagnetismo, você pode pensar aqui que o seu potencial vetor, sei lá, psi, como é que a gente usa? Usa V, né? Potencial vetor não, esse cara aqui. Você pode pegar o A, né? O seu A, por exemplo, ele soma aqui um gradiente de θ. Se nós estivéssemos fazendo essa translação numa direção tridimensional, aqui, em vez de ser G', ia ser gradiente de G. Que é esse mesmo gradiente que está aqui, ó. Aí você ia ver que, na verdade, tem uma combinação especial de potencial vetor e derivadas, né? Bom, é um negócio que demora um pouco para a gente poder ter todos os elementos para discutir isso, tá? Mas existe uma transformação especial em que, quando você faz uma transformação de calibre no seu vetor de estado, ele ganha um termo desse, mas o seu A ganha um termo igual com um sinal diferente. Aí você tem uma derivada covariante associada a essas duas transformações. Ela mostra pra gente que você pode, na verdade, obter o eletromagnetismo através de uma teoria de calibre. E foi isso que foi percebido. E as pessoas falaram, mas bom, aqui o grupo de transformação é um grupo muito simples, que está associado ao eletromagnetismo. Se a gente tentar um grupo mais complicado, em vez de pegar o SU1, ou U1 no caso, se a gente pegar o SU2, que teoria que a gente vai obter? Aí eles obtiveram uma teoria meio esquisita, que não era exatamente o que se queria, e descobriram depois. Aí tem o trabalho do Weinberg e Salam, que descobriu lá como faz aquilo ali para fazer a eletrofraca, né, que é o eletromagnetismo mais a força fraca. Certo? E depois, eventualmente, a cromodinâmica, que é simplesmente o SU3. Certo? E paramos aí, nas teorias observáveis. Né? Mas, ou seja, esse aqui é um dos passos iniciais mais interessantes para os desenvolvimentos do século passado. Bom, agora sim, simetria, invariância por translação. Deixa eu ver como a gente está de tempo. Massa. Bom, o que acontece nesse tipo de situação aqui? Novamente, é uma questão da insistência do autor, ele gosta de olhar essas coisas do ponto de vista do valor esperado. Tá? Mas, na verdade, o que ele está fazendo é a ação da Hamiltoniana em todos os possíveis estados, porque aqui não é a mudança no valor esperado para uma particular escolha de psi, mas sim para qualquer psi. Tá certo? E isso que faz a generalidade desse tipo de conta. Tá certo? O que isso está dizendo para a gente, pessoal? É que se eu pego o meu experimento que está aqui e meço a energia dele, eu obtenho um certo valor. Agora eu pego aqui, meu experimento que está aqui, meço a energia dele e obtenho o mesmo valor.
A gente sabe que a energia está associada à translação temporal. Então a gente sabe que se todas as energias que eu posso medir do meu sistema aqui são iguais às que eu posso medir ali, então provavelmente a maneira que esse aqui evolui no tempo é igual à maneira que ele evolui no tempo aqui. O que isso está dizendo para a gente? Existe uma simetria. Ou seja, eu posso transladar o meu sistema para onde eu quiser, que a maneira que ele evolui é a mesma. Tá certo? Ou seja, na mecânica quântica, um pouco diferente do que a gente vê na mecânica clássica, onde a gente está botando uma ênfase, talvez, na simetria em relação a produtos, a ângulos e coisas do tipo, a maneira que a gente vê essas mesmas simetrias agora é quando a newtoniana é simétrica por um particular subconjunto de transformações. Tá certo? Por exemplo, se minha newtoniana também não depender da direção que eu tiver, significa que ela vai conservar alguma coisa associada a rotações, que a gente vai ver que no caso é um momento angular. Tá certo? Claramente, se eu estou trabalhando num sistema de mecânica quântica que tem um campo elétrico externo, apontando de baixo para cima, eu não tenho mais simetria. Se meu sistema está assim, ele vai medir uma energia. Mas se ele estiver assim, ele vai medir outra energia. Né? Porque se eu tiver um elétron que está interagindo com esse campo eletromagnético, e esse elétron tem, sei lá, uma certa velocidade, alguma coisa assim, se ele tem uma velocidade para cima e está alinhado o campo elétrico, ele vai ter uma energia. Se ele está assim e está uma velocidade mais perpendicular ao campo elétrico, ele vai ter uma energia diferente. E por ter energia diferente, significa que ele vai evoluir de forma diferente. Tá certo? Mas essa evolução temporal é a mesma se um referencial tiver a velocidade relativística e o outro não? Relativística? Aí muda tudo, cara. Aí vamos deixar para mais tarde isso aí, porque isso aí complica substancialmente as coisas. Porque o que acontece é que a noção de simultaneidade vai embora. Então, o que é uma função de onda normalizável num corte do seu espaço-tempo, não é mais necessariamente uma função normalizada em outro corte. Ou seja, a função de onda deixa de ser normalizável, no sentido de que você não tem uma teoria de mecânica quântica relativística que conserva as probabilidades, o que fez, né, toda a revolução na física teórica do século passado, que nos moveu da mecânica quântica para a teoria quântica de campos. Então, a gente deixa a relatividade para depois, porque é uma conversa mais longa, tá? Ok. Bom, pessoal, mas para a gente estudar isso aqui, a gente começou com um operador de translação. E o operador de translação ele é bom porque você consegue especificá-lo para qualquer valor de epsilon. Todas essas contas que eu fiz aqui para vocês, eu não precisei falar que epsilon é muito pequeno. Porque uma translação é assim, eu translado 5 ou eu translado 5.000, tanto faz, entendeu? A maneira que eu represento ela é igual. Quando a gente for trabalhar com rotações, aí a coisa fica mais complicada. É muito mais difícil você determinar rotações finitas em qualquer direção. Se você já estudar aqueles ângulos de Euler, vocês vão ver que é um negócio complicado você determinar um elemento qualquer no espaço das rotações, entendeu? Então, por isso, a gente vai começar agora a estudar as transformações em torno da origem, certo? E a teoria dos grupos de Lie, que se vocês um dia estudarem os grupos de Lie do ponto de vista da geometria diferencial, vocês vão ver que é super interessante, porque você consegue ver que toda a variedade que representa o grupo de Lie, ela pode ser mapeada em um ponto da variedade. Então, na verdade, né, você tem um grupo de rotações que é um negócio complicado. Ou seja, tem vários ângulos ali, os 3 ângulos de Euler, aí um gira para cá, outro gira para cá, outro gira para cá, e aquilo ali determina uma rotação arbitrária, certo? Aí você fica imaginando, bom, então isso é um espaço complicado. Quando a gente for chegar em spin, eu vou mostrar para vocês que esse espaço, na verdade, é uma esfera que tem uma compactificação muito esquisita. É uma esfera, né? Pensa que isso aqui é uma esfera, mas quando eu chego aqui, na verdade, eu estou chegando aqui. Esse é o espaço de todas as rotações possíveis. É o SO3. Né? No nosso. E ele tem uma topologia esquisita aqui. Tá certo? Mas os grupos de Lie, eles são bonitos porque é o seguinte, por mais que imagina, isso aqui é um espaço complicado com uma topologia absolutamente não trivial. Mas aí a teoria do grupo de Lie mostra que se eu pego um ponto aqui, que é a origem, que seria rotação 0 na direção 0, certo? Ou seja, não fazer nada no sistema, eu pego vetores aqui. Essa é uma variedade, tá? Eu pego vetores aqui. E aí eu consigo associar cada vetor na origem a um ponto da minha variedade. É o que a gente chama de mapa exponencial. Então é isso que dá muito poder à teoria dos grupos de Lie. Os grupos de Lie, eles são variedades complicadas que são simplificáveis
quando você estuda, né, ao estudá-las do ponto de vista da álgebra de Lie, que é a álgebra dos vetorizinhos que estão na origem. Você lembra o que o S3 leva de uma coisa para outra? É o O M3? SO3 são todas as rotações que preservam a norma euclidiana. Ou seja, você pega esse cara aqui, você usa ele para calcular a norma, né? Ou seja, você pega dois vetores aqui, calcula o ângulo entre eles e os módulos e assim por diante. Ou seja, você pega esses caras aqui e faz... pensa que isso aqui é o produto interno, que você aprendeu lá atrás. O produto interno é um objeto matemático. Se eu fizer um monte de rotação, o produto interno muda, tá certo? Então o SO3 ele representa todas as transformações deformáveis à origem, tá certo? Que mantém o produto interno invariante. Se eu tirar o S daqui, inclui também coisas que não são deformáveis à origem. A gente vai estudar as duas coisas, tá? Esses operadores que estão aqui, eles são um pouco mais complicados do que os operadores que estão aqui, porque eles não são deformáveis, que é o operador de paridade, né? Bom, são os operadores associados à paridade e espelho. Tá, mas o motivo de a gente querer usar esse espaço para usar para representar os caches e rotações é... Não, as rotações, cara, elas são... elas estão associadas à natureza do espaço que nós habitamos. Por mais que a mecânica quântica, claro que habita o mesmo espaço que a gente, as rotações estão associadas às transformações que nós fazemos no nosso espaço, nos nossos experimentos. Eu posso girar o meu experimento, então naturalmente a função de onda, como é parte da natureza, parte do experimento que eu estou fazendo, ela precisa ser rotacionável também. Entendeu? Então, se eu giro coisas do espaço, eu giro inclusive meu experimento. Então, se eu represento matematicamente o estado do meu experimento através de uma função de onda e giro o meu experimento, eu tenho que ser capaz de girar minha função de onda da mesma forma que eu giro as coisas. Você imaginando, sei lá, rotação no espaço de Hilbert. Não precisa, né? É o espaço que as funções de onda... Mas é exatamente o ponto. Como que eu vou representar rotações do espaço físico dentro do espaço de Hilbert? Isso, essa é a minha pergunta. É exatamente o que estamos fazendo agora. A gente viu como que a gente representa translações do espaço físico dentro do espaço de Hilbert, e agora a gente vai ver como a gente faz coisas gerais no espaço de Hilbert. Transformações gerais dentro do espaço de Hilbert. Tá certo? E, pessoal, isso aqui é assim, a pedra fundamental da física moderna. Tá? Porque daí veio toda a classificação das partículas, férmions e bósons, todas as álgebras, todas as teorias de grupo, todos os teorias de campos que nós temos, é tudo fundamentado nisso aqui. Tá certo? A interação entre as transformações que nós conhecemos e os objetos físicos. Né? O mistério da mecânica quântica, ao meu ponto de vista, é por que nós representamos essa entidade física com esse objeto. Tá certo? A função de onda. Ou seja, vetores no espaço de Hilbert, projetivo, blá blá blá, blá, blá. Bom, a gente já viu lá atrás, então, que os nossos operadores de transformação, quando eles são mapeáveis, né, quando eles são deformáveis à origem, eles podem ser escritos assim. Origem é simplesmente nenhuma transformação, né, menos I epsilon sobre H cortado G. Tá certo? Onde esse G aqui é um operador que nós já vimos lá atrás como ele é. Certo? Pode me recordar? Então, é basicamente o seguinte, eu penso no operador, nessa família de operador parametrizada a epsilon, tá certo? E calculo agora uma derivada do operador. Se eu sou capaz de calcular derivadas desse operador, ou seja, se eu consigo deformar esse operador para ele chegar um perto do outro, eu posso agora fazer uma série de Taylor desse operador, tá certo? E se eu pego essa série de Taylor e trunco no primeiro termo, eu tenho isso aqui. E lá atrás, vocês viram que no caso da transformação, da translação, a gente tem que T epsilon é igual a T. Tá certo? E isso garante que a gente pode sair daqui e voltar para cá. Ou melhor, sair daqui e voltar para cá. Tá bom?
Porque aí a gente aplica, a gente basicamente está dizendo o seguinte, esse tipo de transformação, que é um grupo de Lie a um parâmetro, por isso que eu falei para vocês que é muito importante, porque a gente vai reduzir um monte de coisa a esses grupos de Lie a um parâmetro, eles nos permitem chegar na transformação finita através da aplicação repetida da transformação infinitesimal. E é isso que eu estava falando aqui para vocês. Uma rotação qualquer, ela pode sempre ser vista como uma pequena rotação para cá, mais uma, até chegar na rotação qualquer aqui. Tá certo? E isso é a simplificação associada ao que eu falei, da álgebra que simplifica o grupo. Tá? A gente já viu quem ele é, né? Ele está associado ao IH cortado DDX, né? Mas a gente vai ver de novo aqui rapidamente, tá? Então, ou seja, a gente já sabe que esse negócio aqui tem que ser um operador unitário, porque ele preserva a norma, né? Então, esse negócio aqui vai dizer pra gente que eu tenho 1 mais I epsilon sobre H cortado. Só para lembrar, né? Esse cara aqui é o complexo conjugal, é o hermitiano, menos I epsilon G sobre H cortado, tá certo? A gente sabe que isso aqui é identidade vezes identidade, dá identidade. Aí eu vou ter o termo quadrático, que eu vou jogar fora, porque eu estou pegando tudo agora até a ordem 1 somente, tá vendo? Tá? E em ordem 1, esse cara se soma com esse, ou seja, vai ficar assim, ó, mais I epsilon sobre H cortado, G da H menos G. Para esse operador ser unitário, isso aqui tem que ser 0. É Dagger. Tá? Ou seja, a gente né, nós quando fizemos essa construção lá atrás, a gente viu que se nós não botarmos o I explicitamente aqui, esse cara ele sai anti-adjunto, anti-autoadjunto. Tá certo? Ou seja, quando você toma o Dagger, ele vira menos ele, e não ele mesmo. Tá certo? Então a gente bota o I por conveniência, porque a gente viu isso tudo lá atrás, porque senão ele teria só autovalores imaginários puros, a gente prefere trabalhar com números reais, é uma questão de preferência, tá? Ou seja, a gente sabe que esse cara aqui, então, está associado a um operador hermitiano, certo? Se isso aqui é igual a 0, basicamente estou dizendo que G Dagger é igual a G. Tá certo? Ou seja, basicamente o que a gente está vendo é que mapas exponenciais de operadores autoadjuntos nos dão elementos de grupos de transformação. Certo? Novamente, repetição do que a gente já viu. Ou seja, eu não vou repetir isso aqui. A gente faz a continha na função de onda, expande a função de onda em Taylor também, para epsilon pequeno. Lembra que vai com epsilon, vai psi de x menos epsilon, e eu expando aqui em Taylor, e a gente descobre o que nós já sabíamos, que era ou seja, tá? Então, a gente está vendo que o gerador da translação espacial é o momento. Okay? Agora, a gente pode voltar para a nossa função de onda, para a nossa hamiltoniana. Isso aqui vai ficar assim, ó. Certo? Agora, se eu expandir isso aqui em primeira ordem, aqui, usando aquela expressão lá, vai ficar assim, ó. Todo mundo consegue ver isso aqui?
eu só peguei esse cara aqui e expandi em primeira ordem. Aí eu vou ter um epsilon aparecendo à esquerda, o g à esquerda, o g à direita, mas g é p, tá certo? Que é aquilo lá. Quando aparece à esquerda, aparece positivo, por isso que aparece mais aqui e aparece, né, o p à esquerda positivo, depois quando o p à direita está negativo, tá certo? E o termo de segunda ordem eu estou jogando fora. Esse resultado aí que você colocou, do operador igual ao momento, é um resultado que foi obtido no passado, então. Dá uma olhadinha lá, é simples. Bom, então, eu vou ter a mesma energia em posições diferentes quando? Quando isso aqui for zero. Certo? Ou seja, P. Nesse ponto aqui, eu estou dando o protótipo de como construir essas álgebras, esses grupos de transformação. Então, ali eu botei um T de epsilon e um G qualquer. Quando eu especifiquei com um grupo de translação, e a gente sabe qual é o efeito que esse cara tem, ou seja, psi fica psi menos epsilon, se expandir isso aqui inteiro, vai ficar assim, de x menos epsilon d psi dx. Aí eu expando, eu comparo com aquele outro lado ali, quando eu comparo esses dois lados, eu descubro que g é igual a esse menos ih cortado d dx aqui, tá certo? E aí você consegue identificar isso como operador momento, né? Porque é o operador que comuta com x da maneira certa e tal. É isso. Essa pergunta? Quando você está aplicando operadores, anteriormente no operador de transformação, você então afirmou que um operador depois, que quando você atua o operador depois atua O dagger. O dagger dele, O adjunto. você teria esse resultado. Uhum. E aí agora você está aplicando esses mesmos dois operadores, só que você também está colocando Um H no meio. uma newtoniana. E a pergunta que eu quero chegar é que tem alguma coisa sobre operadores que tem vezes que a ordem em que você está aplicando eles importa. Sempre, Então, praticamente sempre. Então, é que no caso aqui parece que, pelo menos intuitivamente para mim, era para dar esse resultado, era para primeiro você estar atuando o operador de simulação, depois o dagger dele e aí depois a hamiltoniana, para dar esse resultado de baixo. Mas tem alguma propriedade? Eu acho que talvez você esteja confundindo duas coisas. Me diz se eu estou errado. Uma coisa é você considerar a ordem dos operadores que você vai usar para aplicá-lo em certas funções. Agora, se você vai aplicar ele primeiro função de onda ou no vetor de estado, se você vai aplicar... Assim, quero dizer o seguinte. Isso aqui existe, ó, operador A, operador B, tá certo? Psi. Significa aqui que eu estou primeiro multiplicando os operadores e depois aplicando no psi. Mas isso é associativo. Eu posso primeiro aplicar ele no psi, obter um outro vetor e depois aplicar A nesse novo vetor. Tá certo? E essa liberdade, essa associatividade aqui eu tenho. A minha impressão é que você estava perguntando sobre ela. O que eu não tenho liberdade nunca é de descrever que isso aqui é sempre para qualquer A e B. Isso não é verdade para qualquer A e B, claramente. É isso que eu não posso fazer. Tá? Mas isso aqui, ou isso aqui, eu posso fazer à vontade. Era isso? Pode falar. Eu não entendi como que você atuou os operadores para chegar nesse resultado dentro do parênteses. E eu também não entendi como que apareceu esse computador de tempo H. Identidade vezes H, identidade vezes H. Esses dois termos aqui. Me dá esse termo aqui. Mais I epsilon sobre H cortado P vezes H. Isso aqui, não, né? Isso aqui é P
H menos HP. Esse termo aqui, ele vem desse cara que está vindo daqui vezes H. É um termo de ordem 1. O próximo termo de ordem 1 que eu tenho é identidade vezes H vezes o termo de primeira ordem desse cara aqui, que é esse cara aqui. Mas como não tem o dagger nele, o I fica menos ainda. É esse menos que está aqui. Certo? Aí eu reescrevo essa subtração de operadores como um comutador. E encontro que a condição de simetria, para que uma certa transformação seja simetria da sua hamiltoniana, o pré-requisito é que o gerador da transformação comute com a hamiltoniana. Certo? Ok. Ok, pessoal, deixa eu ver como a gente está de tempo, porque a gente vai rever isso aqui do ponto de vista passivo. Eu acho que a gente pode começar. Então você vê que aqui, nessas contas que nós fizemos até agora, a gente tem uma ênfase bastante grande aos vetores de estado. A gente começou com a transformação do cat x, né? E vimos ali o que está acontecendo, quais são as opções, quais são as liberdades que a gente tem lá. Só que nós poderíamos fazer as mesmas coisas transformando os operadores, no espaço dos operadores, tá certo? Que a gente chama de transformação passiva, no sentido de que a gente interpreta os operadores como aquilo que a gente mede, tá certo? Então, se a gente muda aquilo que a gente mede, na verdade, o sistema físico está parado, mas eu estou mudando aqui meu ponto de vista. Ou seja, se eu translado, se eu giro os meus operadores, eu só estou dizendo que eu estou medindo coisas que foram modificadas, mas o meu sistema está fixo. É nesse sentido que a gente chama de transformação passiva, tá certo? Então, vamos lá. A gente sabe disso aqui. Para ser compatível com tudo que a gente fez, a gente sabe que o nosso operador x vai se comportar assim, tá certo? E que, ao mesmo tempo, a gente tem que a translação no operador p tem que fazer isso aqui, tá certo? E agora a gente não vai mais descer nos operadores. Desculpa, a gente não vai descer mais nos vetores de estado, a gente vai ficar nos operadores aqui, certo? Para fazer isso do ponto de vista dos operadores, a gente precisa da expansão em primeira ordem, tá certo? Então, fazendo isso, a gente obtém o seguinte. Veja, a gente não sabe ainda quem é o gerador, tá? A gente esquece o que a gente acabou de fazer e vamos rever do ponto de vista agora das transformações passivas. Vou falar. Tá. Obrigado. Tá? Então, se eu expandir essas duas expressões em primeira ordem epsilon, eu vou obter o seguinte. Identidade mais I epsilon sobre H cortado G. E, novamente, tem que ser G, porque aqui eu não sei ainda quem é o meu gerador, tá ok? X. E também não sei se esse cara é autoadjunto, não é? Como é que, quer dizer, que é autoadjunto eu já sei, na verdade. Tá? Para ser unitário, aquela imposição da unitariedade não muda, tá? Beleza. E esse cara... Aqui. Sugere que existe uma inconsistência entre a representação de operadores e a representação de funções de onda, o que não é o caso. Toda a formalização que o von Neumann fez da mecânica quântica era provando inicialmente que a teoria do Schrödinger, que era uma teoria para vetores de estado, era compatível com a teoria das matrizes dinâmicas do Heisenberg. Certo? Do ponto de vista das transformações que ele pensa nas transformações como os operadores evoluindo no tempo, sim. Tá? Bom, pessoal, então isso aqui dá duas equações pra gente, né? É fácil ver que a primeira equação, como é que fica? Identidade x identidade, corta com esse x aqui. Sobra esses caras aqui,
o comutador desse cara aqui com essa identidade. Ou seja, isso mostra para a gente que a gente tem que ter I epsilon sobre H cortado, comutador de G com X igual a epsilon vezes identidade. Tá certo? Claro que eu corto esse cara aqui com esse cara aqui, certo? Passo o meu I para cá, vai ficar assim. Comutador de X com G é igual I H cortado em identidade. Tá certo? Mas aí, pessoal, o que eu posso botar aqui? Não. Meu G... Não, você está certo, tá? Mas calma. Até nesse momento eu tenho mais opções. O meu G, ele pode ser uma função. Lembra que um operador qualquer é uma função sempre desses dois operadores? Certo? Se é uma função desses dois operadores aqui, eu posso sempre escrever esse cara aqui com uma série de potências aqui, né? Esse cara vai ser um somatório complicado com vários índices aqui, J, K, L, certas potências assim, I, P, J e assim por diante, certo? Mas no que diz respeito o comutador dele com X, X comuta com X. Então a única coisa que não comuta aqui é o X com qualquer eventual P que tem aqui dentro. Tá certo? O que acontece quando eu calculo o comutador de um cara assim, ó? Comutador de X com P elevado a N. Alguém lembra? Vai ficar... Pensa nesse cara aqui assim. Oi? N, P, N menos 1. Certo? Ou seja, você pode pensar que esse aqui é N menos 1. Vocês concordam que isso é igual a isso, né? Tiro um para a esquerda, tiro o outro para a direita, vai ficar assim. P, comutador de X, P, N menos 1, mais... mais comutador de X e P, P, N menos 1. Tá certo? Aí você vai repetir, isso aqui vai dar IH cortado, tá certo? Você vai repetir isso aqui várias vezes, você vai ver que vai fazer isso N vezes. Tá certo? Você fez a primeira, ficou N menos 1. A hora que você fizer N vezes, vai dar identidade, comutador do cara com identidade é 0, e isso aqui vai ficar IH cortado, N, P, N menos 1. Então, comutar X com P é a mesma coisa que derivar em relação ao operador. Certo? E multiplicar o resultado por IH cortado. Não existe derivar em relação ao operador, tá, pessoal? É só para vocês lembrarem como é que faz esse tipo de conta. Tá? Ou seja, dito isso aqui, e lembrando que o nosso G fica uma função assim, essa expressão aqui, ó, vai ficar assim. Del G, del X. É mnemônico isso aqui, tá, pessoal? É só a derivada. É igual a... A gente já viu o IH cortado vai embora, fica em identidade. Ou, se você quiser pensar, que você primeiro pega a forma clássica da função, deriva em relação a x, e depois toma em x e p. Isso aqui tem que ser igual a identidade, que é o mesmo que dizer que dg dx é igual a 1. Onde é que a gente viu isso antes, pessoal? Na fase, né? A fase era a mesma coisa. Porque isso aqui que a gente está olhando é a fase, só que do ponto de vista dos operadores. Ou seja, você vê que eu posso usar um operador muito mais complicado aqui para impor a minha translação espacial. Tá certo? Okay. Bom, acho que...
Tem umas coisas interessantes para a gente discutir sobre isso aqui ainda, mas a gente já passou da hora, então de qualquer forma já acabou. Tá? E é isso, pessoal. A gente vai fazer bastante transformação ainda. Aí a gente vai estudar as transformações discretas, né, que é a paridade, inversão temporal, CPT, essas coisas, regra de composição. É isso. Vamos discutir mais simetrias e transformações.